Senhora, tá me ouvindo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Liga para o 92 para mim, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não toque no paciente. Analisando o ritmo. Choque não indicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Não toque no paciente. Analisando o ritmo. Choque indicado. 2, 3 e foi. Afastar todo mundo. Choque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Não toque no paciente. Analisando o ritmo. Choque indicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2. Não toque no paciente. Analisando o ritmo. Choque indicado. Choque administrado. Vai para a ventilação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Assim. Baixo o queixo e persistente. Vai. Devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Isso. Não toque no paciente, analisando o ritmo. Choque indicado. Choque administrado. Vai, massagem. Agora você não conta, vai direto. Direto, agora você para. Não toque no paciente. Analisando o ritmo. Choque indicado. Choque administrado. Bom, então você pode acompanhar na nossa simulação aqui, mesmo que uma coisa mais simplória, mas para evidenciar a atuação numa parada cardiorrespiratória do suporte básico ao suporte avançado de vida. No suporte avançado de vida, eu simplesmente limitei a demonstrar como muda a relação compressão-ventilação, que nesse momento passa a ser assincronizado. Então, a nossa simulação, a gente teve ali uma moça que estava fazendo academia e, de repente, não sei se vocês observaram, mas ela colocou a mão no peito. O que possivelmente aconteceu com ela? O que vocês acham que aconteceu com ela? Qual é a causa da parada cardíaca dela, por exemplo? Se a gente for parar para pensar, o que ela fez de colocar a mão no peito foi o que eu mostrei em um daqueles slides passados, que é o sinal de Levine, aquela mão em punho cerrado, ou a mão com a dor constrictiva que a angina causa. E ela teve um infarto
e nesse infarto aí ela teve a síncope. Então, a massagem cardíaca não ia fazer o coração dela voltar a bater, certo? Porque a gente precisa tratar as causas. E nesse caso, ela precisaria realmente de suporte avançado de vida, como vocês viram. Então, no primeiro momento ali, no suporte básico de vida, eu estava sozinho na cena. Como era uma academia de grande porte, então ela tinha um desfibrilador que estava de fácil acesso, como vocês puderam ver, e eu utilizei da máscara facial para fazer a ventilação. Quantos por cento de oxigênio eu ofertei para essa paciente, então, naquela simulação? O que a gente consegue respirar em ar ambiente, que são os 21%, né? Acionei. Então, o que aconteceu naquele momento? Ela teve a síncope e eu fiz a primeira tríade, que foi chamar por ela, verificar se ela tinha um pulso carotídeo, ao mesmo tempo que eu observo se ela respira, se ela tem elevação torácica ou abdominal. De 5 a 10 segundos, constatei que ela estava realmente em parada cardiorrespiratória. Então, imediatamente, eu fiz a segunda tríade, né? As segundas 3 coisas a serem feitas. Eu iniciei a compressão, pedi alguém para ligar para o 192 e pedi o desfibrilador que estava próximo a mim, certo? A partir do momento, instalei o desfibrilador, liguei o desfibrilador e ele já vai falando na sequência. Como eu não tenho... O aparelho está descarregado, não é um aparelho de teste, é um aparelho de uso mesmo, rotineiro, mas eu usei ele descarregado. Eu fiz a simulação do que ele falaria de acordo com cada etapa, certo? E aí, como vocês puderam ver, no segundo momento, quando o paciente ele foi entubado, né, nossa vítima foi entubada, o Gabriel, que é o nosso câmera, ele participou da massagem cardíaca. Então, a massagem cardíaca em si, o manuseio do desfibrilador é uma coisa que pode ser feita por leigos, desde que ela tenha assistido o mínimo um curso como esse, por exemplo. Ela já tem a habilidade, a capacidade de fazer a massagem cardíaca, o que é fundamental para a sobrevida de qualquer paciente em parada cardíaca. E no segundo momento, aí no suporte avançado de vida, eu me limitei então a mostrar que a relação ventilação-compressão não é mais sincronizada 30:2. Nesse momento agora, a gente fez a ventilação, uma ventilação a cada 6 segundos, e ele fazendo de 100 a 120 compressões por minuto, totalizando 220 a 240 compressões em 2 minutos, que é o ciclo. Aí o DEA parava em ritmo chocável, então eu fazia a compressão no botão do DEA para acionar o choque, e aí eu tomava o cuidado para poder retirar o ambu do tubo para evitar ali contato de choque com oxigênio, enfim. Recomendação é retirar. Então foi o paciente da simulação, ele teve retorno da circulação espontânea, né? O coração dele voltou a bater, foram feitas as medicações de parada cardíaca, né? Uma ampola de adrenalina a cada 3 minutos, e aí como tem ritmo chocável, após o terceiro choque, administrada mildarona 300 mg, conforme o protocolo da American Heart, mas o nosso enfoque não é esse. O nosso enfoque, então, é a massagem cardiorrespiratória. Com o passar das aulas, a gente vai falando sobre essas medicações. Nesse momento, então, eu quero falar com vocês sobre os cuidados, então, pós-parada, né? Quais são os cuidados pós-retorno da circulação espontânea? Trago para vocês aqui agora sobre as monitorizações, sobre hipotermia terapêutica, né? Vamos entender um pouco sobre isso. Preciso reservar o meu material, já ter ele, né? Um soro fisiológico ou cristalóide, né? Um soro cristalóide, bolsas de 1000 ml a 4 graus Celsius. Para que isso? Para fazer a hipotermia terapêutica. Então é um dos métodos, além de compressas de gelo, além de compressas frias, para fazer hipotermia terapêutica. Mas qual será o objetivo da hipotermia terapêutica? Vamos pensar comigo. A atividade da parada cardiorrespiratória pode causar ali resposta, o estímulo inflamatório, o seu cérebro pode evidenciar, ele pode ficar edemaciado. Então o nosso objetivo então é diminuir ali as consequências de uma parada cardiorrespiratória, né? Diminuir ali gasto, consumo energético. Então, por esse motivo, a gente utiliza hipotermia terapêutica, né? A recomendação da American Heart vai de 32, no mínimo, até 36 graus Celsius. E aí, o soro aquecido é uma forma, uma técnica que a gente tem para poder resfriar o paciente. Bolsa de gelo, como eu falei, né? Colchão térmico, kit para acesso venoso central. Então é um paciente que agora, depois da parada cardiorrespiratória, ele precisa ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, ele precisa ser monitorizado 24 horas, ele precisa ter assistência médica e de enfermagem 24 horas e assistência intensiva. Um monitor multiparâmetros, que a gente vai mostrar nos slides sequenciais. As drogas para sedação, né? Seda analgesia, fentanil, midazolam, propofol.
bloqueador neuromuscular, atracurium, pancurônio, uma sonda Foley para fazer a sondagem vesical de demora, para fazer o controle hídrico, né, o balanço hídrico desse paciente, quanto que está entrando e quanto que está saindo, para fazer os cálculos, né, para ter mais precisão no controle hídrico, hidroeletrolítico do paciente. Avaliar protetores tópicos de pele, colírio para proteção de córnea, né, isso evidentemente é utilizado mais em ambiente de terapia intensiva. Profilaxia de tromboembolismo venoso, uma vez que esse paciente ele vai ficar muito tempo deitado, então precisa fazer profilaxia de tromboembolismo, seja com medicação, enoxa, heparina, ou a compressor pneumático, né, se for contraindicado a profilaxia medicamentosa. E profilaxia de lesão aguda da mucosa gástrica ou do duodenal, com inibidor de H2, né, ranitidina, se for indicado, com sondagem nasoentérica, se for indicado, enfim. Os objetivos, então. Primeiro, eu preciso certificar que não há critério de exclusão, e a gente vai falar desses critérios. Iniciar a sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular para diminuir consumo energético, né, para diminuir gasto energético. Até mesmo porque para dar conforto, porque o paciente ali vai estar entubado, enfim. A indução da hipotermia com bolsa gelada, a manutenção da temperatura, como eu falei, de 32 a 34 graus Celsius, a indicação é por 12 a 24 horas, né? A literatura fala que a partir da 18ª hora você já pode começar a cada 2 graus e ir resfriando esse paciente para trazê-lo à temperatura corporal ideal. O ideal é que você tenha um termômetro endovenoso, mas eu não vejo ser prática aqui no estado. A gente geralmente utiliza no ambiente de terapia intensiva o termômetro esofagiano, certo? Monitorar complicações potenciais, então por esse motivo esse paciente tem que estar com monitor multiparâmetro, monitor de pressão. O ideal é que a monitorização da pressão seja uma pressão invasiva, a gente vai mostrar mais para frente também. Os critérios de inclusão, né? A gente tem os de exclusão e a gente tem o de inclusão, e vamos falar quais são eles. Critérios de inclusão, pós-parada cardiorrespiratória com circulação com retorno da circulação espontânea, principalmente em ritmos chocáveis, FV e TV sem pulso, né? Como aconteceu com o nosso caso, com a nossa simulação aqui. Idade acima de 18 anos, mulheres de idade fértil, ter teste negativo para a gravidez, então a gestação é algo que contraindica, até porque pela vitalidade fetal. Pacientes comatosos após retorno da circulação espontânea, ventilação mecânica, né? Paciente entubado. Pressão arterial sistólica deverá ser mantida acima de 90 milímetros de mercúrio, pressão arterial sistólica, pressão arterial máxima, espontaneamente ou com uso de volume, expansão volêmica, com cristalóide, soro, ringue lactato, ou com uso de vasopressores, droga vasoativa, norepinefrina, conforme a indicação médica. E os critérios de exclusão, né? Quando é contraindicado fazer hipotermia terapêutica, quando que é contraindicado todos esses cuidados que a gente está falando da hipotermia. Qualquer outra razão para o estado comatoso do paciente, seja ela por overdose de drogas, por um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral, estado epilético, mal epilético, né? A gestação, como a gente falou, se a causa inicial da parada do paciente for hipotermia, a gente observa que a temperatura de menor do que 32 graus Celsius, e coagulopatias ou casos de sangramento prévio, sangramento espontâneo. Aqui um pouco mais sobre a técnica, né, mostrando os pontos de resfriamento, certo? Mesmo ponto quando a gente tem um paciente com hipotermia, onde que a gente vai colocar as bolsas de gelo para poder resfriar. Então está aqui parte de pescoço, axilar, inguinal, certo? Como a gente falou, a hipotermia terapêutica ela pode ser usada no tratamento de pacientes pós-parada cardiorrespiratória. O frio provocado reduz o metabolismo celular e evita o desgaste. O objetivo é reduzir sequelas neurológicas com isso. Qual é a técnica, então? A temperatura do paciente ela é resfriada até no mínimo 32 graus Celsius. O paciente recebe bolsas de gelo na região, como vocês viram, do pescoço, da axila, né? Além do soro gelado na veia, né? Resfriado. A temperatura é controlada por meio de termômetro endovenoso, como eu falei, é o mais indicado, mas geralmente o que a gente usa comumente aqui é o esofagiano, em terapia intensiva, e o reaquecimento do corpo ele é feito espontâneo, apenas retirando as bolsas de gelo, e a indicação pela literatura é a partir da 18ª hora.
de acordo aqui com o Ministério da Saúde, né, que é a fonte dessa imagem, de 60% a 90% então dos pacientes tratados convencionalmente, eles morrem após sofrer parada cardiorrespiratória e 30% dos pacientes tratados com a hipotermia, eles sobrevivem sem sequela. Então, prova disso são as evidências de que os pacientes são muito beneficiados com essa propedêutica. Como a gente falou sobre sedação e paralisia, né, também com o objetivo, além do conforto, também de desgaste, de controle pressórico. A gente sabe que a resposta simpática, o paciente fica agitado e isso vai aumentar mais a pressão, então isso pode trazer mais complicações. Então, ali falando sobre o fentanil, né, que é um opioide, o midazolam, que é um benzodiazepínico, o propofol, sedativo analgésico, o pancurônio, que é um bloqueador neuromuscular, né, com as indicações respectivas. Bom, então como nós já discutimos sobre a importância do resfriamento corpóreo, né, de considerar o resfriamento corpóreo por conta da parada cardiorrespiratória, né, pós-PCR, esse resfriamento ele é necessário após 24 horas, conforme várias literaturas consideram, que o corpo seja reaquecido, né? E aí, como eu trago aqui informações para vocês que desde a 18ª hora, então, esse reaquecimento ele precisa ser iniciado, para que gradativamente o seu corpo ele vá alcançando o equilíbrio, né? Porque se for de forma muito abrupta, eu posso fazer uma hipertermia de rebote, certo? Então, qual é a orientação? Iniciar o reaquecimento, então, a partir da 18ª hora, né, da indução da hipotermia, e a velocidade desse reaquecimento deve ser em torno de 0,5 graus a hora. Então, é aquela coisa gradativa, né? Lembrando que como que eu vou controlar essa temperatura, qual é o melhor dispositivo para isso? É o termômetro esofagiano. Se eu vou resfriar o paciente, né, com o gelo, enfim, todas as partes de axila e tal, elas vão estar resfriadas também e vai falsificar uma pressão, então uma temperatura. Então o que é mais indicado? O termômetro esofagiano. Atenção para a necessidade de líquidos durante o reaquecimento, avaliar a suspensão de reposição de potássio, se for o caso, porque a gente tem alteração metabólica nesse período de reaquecimento, manter sedação e bloqueador neuromuscular até o paciente atingir a temperatura de 36 graus Celsius. Monitorização contínua, arritmias, infecções, coagulopatia, status epilético e a hipertermia rebote, que é aquilo que eu falei com vocês, né? Considerando ali fazer um reaquecimento muito rápido, pode acontecer a hipertermia rebote. E aí, mais para frente, vou falando sobre os dispositivos de monitorização para a gente conseguir identificar, né? No caso, por exemplo, as arritmias. E aí a gente tem o monitor cardíaco, certo? Então, pessoal, eu trago aqui para vocês, ó, observem esse monitor, essa monitorização aqui, ela tem a monitorização cardíaca, a monitorização da pressão invasiva, aqui a pressão arterial média aqui sendo calculada continuamente, né, variando de acordo com a pressão arterial sistólica e a diastólica, a saturação de oxigênio, a temperatura corporal, possivelmente esse é um termômetro esofagiano, mostrando aqui então a temperatura de 37,2. E esse monitor aqui traz algo diferente, né, o que muito profissional da saúde não conhece, não tem conhecimento. Na verdade, a gente não vê a prática dessa monitorização, mas eu particularmente creio que é fundamental, que é o índice BIS. O índice BIS é uma monitorização como do eletroencefalograma, ela manda informação contínua ali para o aparelho. Os monitores a gente vai mostrar no slide posterior, mas fica muito próximo de um eletroencefalograma, e ele faz ali a densidade, o cálculo, ele mostra, na verdade, o nível de sedação desse paciente, o nível de hipnose desse paciente. A gente observa aqui que está 95, certo? Então, é um paciente que está pouco sedado. Quanto mais próximo de zero, mais sedado, mais comatoso está esse paciente. Tanto que 0 significa que o paciente está sem atividade cerebral. E quanto mais próximo de 100, mais acordado está o paciente. Então, a gente vê alguns estudos, eu já li alguns estudos, falando de pacientes relatando que durante a cirurgia acordou, mas eventualmente o anestesista não observou, e a pessoa teve a sensação de estar sendo cortada e tal, obviamente ela está bloqueada por conta da anestesia, mas da parte de sedação ela acordou e ela teve uma experiência muito ruim, né? Segundo o relato desse caso, desse estudo de caso. Então a gente disse, se essa paciente tivesse sido
monitorizada da parte eletroencefalograma com o BIS, o índice BIS, com essa monitorização, possivelmente isso teria sido evitado, né? Porque ela controla o nível de sedação. E aí na parte de monitorização, onde que eu vou colocar os eletrodos no tórax do paciente? Então, observe que a gente tem aqui duas situações. A primeira situação é a monitorização que eu vou fazer do paciente para fazer um eletrocardiograma. A posição é diferente do que quando eu for monitorizar esse paciente por um monitor multiparâmetros. Então vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui os pontos de monitorização cardíaca para o eletrocardiograma, certo? Aqui eu tenho mais ou menos na altura do quarto espaço intercostal, o V1, o V2, o V3, o V4, o V5 e o V6, certo? Isso para fazer eletrocardiograma de 12 derivações. Já na monitorização cardíaca para o monitor multiparâmetros, observe que aqui ó, a monitorização ela vem no segundo, aproximadamente segundo espaço intercostal. Olha aqui, ó, segundo espaço intercostal. Fica mais ali próximo na linha clavicular e hemiclavicular. E a gente tem aqui aonde que eu coloco os eletrodos do paciente. Eventualmente as pessoas costumam gravar como, vai no Flamengo que é direito, time do coração, time bom, então fica ao lado direito do corpo, e no lado esquerdo fica o Brasil, certo? Então as pessoas costumam colocar sempre assim, né? A parte escura em cima e a parte clara em cima e a parte escura embaixo, né? Então sendo ali, correlacionando a direita aqui Flamengo, a esquerda Brasil. Porém tem alguns aparelhos que eles não são coloridos, certo? Tem alguns aparelhos que a cor ela é trocada, ela é invertida. Então como que eu gosto de explicar sobre monitorização multiparâmetro da monitorização cardíaca? Que aqui, ó, você observa, se você pegar no aparelho, no eletrodo, vai estar escrito lá, ó, RA. O que significa o R? O R significa right, que é direito em inglês. E A significa arms, que é braço. Então, RA, right arms, significa que o eletrodo tem que ficar na direção ali do braço direito. E quando eu tenho RL, que significa right legs, que é perna direita. Então eu coloco mais ou menos na altura ali, em direção à parte direita e inferior, né, do corpo. Quando eu falo sobre LA, significa o quê? L significa left. Então, sempre no inglês é ao contrário, certo? Então, primeiro vem a direção e depois vem o membro. Então, vem left arms, significa braço esquerdo. E aqui eu tenho LL, que é left legs, ou seja, perna esquerda. Dessa forma, você consegue não gravar, mas entender o que significa a monitorização e fica mais fácil para você não se perder na hora de você colocar. Aqui mostrando outros exemplos de monitorização, né? A saturação de oxigênio, que é esse aparelho aqui, que eu coloco e geralmente vai medir para mim a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. O que é importante, eu estar com a unha, as mulheres não têm unha de gel, porque isso pode interferir, ou às vezes a mulher passa umas 3 mãos de tinta aí no dedo, fica difícil, interfere na leitura também, porque o que vai acontecer? O monitor, né, o aparelho, ele emite uma onda, ele emite uma luz vermelha, essa luz vermelha ele vai captar a oxihemoglobina no seu sangue e essa refração vai fazer a leitura da saturação de oxigênio do seu sangue. Só que se a unha se for unha de gel, se tiver muito esmalte e tal, isso pode interferir na leitura. Então é importante a gente estar com a unha limpa para fazer essa medida. Aqui mostrando para vocês a monitorização da pressão invasiva, ó. Observem vocês que a gente tem um catéter na radial do paciente, tá certo? Aqui um curativo de película transparente para a gente conseguir avaliar se não vai fazer nenhuma infecção, nenhum sinal flogístico local, então é importante para a nossa avaliação. O transdutor aqui, certo? Ele é todo estéreo, ele vem todo estéreo no kit, e a gente vai conectar isso daqui numa bolsa de soro. E ele vai ficar numa espécie de braçadeira, como a braçadeira do manguito de pressão arterial, onde a gente vai manter insuflado sempre em 300 milímetros de mercúrio, conectado num domus que vai conectar ao equipo que vai conectar o dispositivo de pressão invasiva. E aí, traduzindo aqui então, ó, a leitura para o monitor, como a gente já falou sobre ele. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo agora sobre a monitorização da pressão invasiva. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui o funcionamento da PAM, tá? Primeiramente eu vou tirar todo o dispositivo e mostrar para vocês sobre a montagem. Vou fechar aqui, vou desinsuflar a bolsa.
quando a gente pega, por exemplo, aqui, quando a gente pega o sistema, ele vai vir assim, né? Tudo isso daqui, ele é estéreo. Todo esse sistema aqui ele é estéreo e ele é conectado, nesse caso aqui dessa UTI, ele é conectado num abocate, né? Um abocate 20, geralmente, que é o de escolha. Tudo isso daqui vem dentro do sistema estéreo, onde a gente vai montar, conecta aqui o equipo do soro, certo? Identifica ele, vamos colocar dentro da bolsa. Pode observar que nesse momento que eu estou com a pique desligada, eu não tenho onda, eu não tenho curva no monitor. Então, coloco aqui a bolsa. E aí agora eu vou insuflar o meu sistema. Pode observar que eu girei aqui para esse sentido, cada bolsa tem um sentido, para poder insuflar a bolsa. A gente tem que fazer na medida aqui, ó, quando a gente olha perto aqui, ela é graduada, ó. Então a gente mantém essa bolsa geralmente na capacidade máxima dela de insuflação, que aqui no caso é 300. Tá? Aí a gente vai abrir o equipo, né? Isso daqui então já vem tudo conectado. Essa extremidade aqui ela vai estar estéreo vai estar fechada de forma estéreo. A gente vai colocar aqui, vai prender aqui o suporte, colocar aqui o domus. E aqui tem um dispositivo que a gente vai puxar e esse soro ele vai descer. Observa aqui, ó, que ele está pingando, tá vendo? Ele vai descer para a gente poder lavar o nosso sistema, para na hora que for funcionar ele já está lavado. E do monitor vem um cabo, vou pegar o cabo aqui, tá esse cabo aqui ele vai conectar nesse que vem estéreo, né, no receptor. Bom, quando a gente faz isso, a gente precisa agora colocar o suporte também nivelado, certo? Então o domus ele tem que nivelar na linha M axilar, tá? Que é mais ou menos o que ele está. Esse domus aqui ele já está nivelado. Partindo desse princípio, agora a gente vai para o monitor, né? Então a gente vai lavar o sistema. Nós vamos subir com esse dispositivo aqui, né, colocar essa alavanca para cima. E aqui, ó, muitos monitores têm na opção do próprio monitor, zerar pressões. Então a gente aperta zerar pressões e retorna com ele para o ponto neutro. Observa que ele está fazendo uma onda lá. Ó. Essa onda aqui, para a gente ter certeza da amplitude dela para que ela esteja certa, a gente vem aqui na opção do monitor, aperta, e em escala, está vendo? Está 160. Eu vou selecionar a opção escala automática. Nessa escala automática ele vai trazer a leitura mais perto do fidedigno. Que lá agora está mostrando a leitura, certo? Então baseado aqui a gente já tem como inclusive fazer a avaliação da PPC, né? Cálculo da PPC, que é a pressão ali arterial média menos a pique, a pressão de perfusão cerebral. E sobre PAM é isso aí, né? Então é um dispositivo de pressão invasiva, geralmente paciente neurocrítico, paciente grave que precisa de uma mensuração contínua da pressão. Bom, então como vocês puderam ver no vídeo que foi demonstrado agora sobre a monitorização da pressão invasiva, né? Vocês puderam observar ali onde eu tenho que nivelar o domus, sobre o zerar o sistema, como que eu faço isso, como que eu observo as ondas no monitor. É bem explicativo, certo? E aí, como a gente falou sobre a monitorização BIS, só para mostrar para vocês, certo? Aqui está os eletrodos, onde eu tenho que posicionar no paciente. Aqui o dispositivo que vai conectar ao monitor. Aquela monitorização, vocês lembram, estava aproximadamente 98, então o paciente estava quase acordando. E aqui a monitorização está em 52, ou seja, um paciente que está bem sedado, certo? Então, aqui fica a nossa parte de monitorização hemodinâmica sobre cuidados pós-PCR, né? Adicionando isso, controle rigoroso do balanço hídrico, né? A mensuração dos sinais vitais de hora em hora, neurocheque se for indicado. Então fica aí esses nossos cuidados pós-PCR e a gente finaliza a parte de RCP. Agora a gente vai falar sobre obstrução de via aérea por corpo estranho.
que é algo que também contempla o suporte básico de vida e também pode ser feita por socorristas leigos, por pessoas que não são treinadas. O objetivo desse teste, desse curso, é demonstrar para vocês que apenas com as mãos você pode salvar a vida de um bebê, por exemplo, ou de um adulto, certo? Então, o que é OVASI? OVASI é a sigla de obstrução de via aérea por corpo estranho. E aí a gente tem obstrução de via aérea no bebê, na criança e no adulto, certo? E aí a técnica para desobstrução, ela é diferente em cada etapa da vida. O que é muito comum de acontecer no bebê é esse sinal de asfixia, a obstrução de via aérea por corpo estranho, às vezes porque ela tem um engasgo por conta da amamentação. O que é muito comum mesmo é a amamentação. E aí quando você olha o bebê, ele está com esse sinal de asfixia. Ele não consegue tossir, porque o corpo estranho já atingiu a parte da via aérea dele que ele já não consegue sozinho, por si só, expulsar. E aí vai ter que ter a ação de um profissional, ou a ação de alguém habilitado ou treinado ou que tenha feito esse curso minimamente para conseguir fazer a manobra. O adulto, que é muito comum de acontecer num adulto, por exemplo, da obstrução por corpo estranho, pedaço de carne grande que obstrui a passagem de via aérea e a pessoa apresenta esse sinal de asfixia diferente do bebê, certo? E a criança é muito parecido com o adulto, né? Que mostra uma criança brincando, né? Quem nunca, quando era criança, não colocou um objeto na boca, aí, um pedacinho de alguma coisa, e ficava fazendo barulhinho como se fosse assovio, e aí, de repente, puxa demais e aí obstrui a via aérea, certo? E aí você já deve ter passado um sufoco, ou senão aquelas balas TOF, para quem conhece, né? São aquelas balinhas coloridas assim, sem querer falar marca, né? Mas que teve muita gente que possivelmente já passou sufoco com ela. Quando você consegue tossir, eliminar por si só, a gente fala que é uma obstrução leve, é uma obstrução não grave, né? Quando o paciente ele consegue emitir sons, quando ele consegue tossir, é uma obstrução leve. E aí qual é a conduta, então? Só permanecer ao lado, deixar a pessoa tossir, enfim. Se apresentar qualquer desconforto respiratório, aí sim você precisa entrar em ação. E na asfixia grave? A asfixia grave, ele não consegue respirar ao tossir. A pessoa tem no adulto aquele sinal com as duas mãos no pescoço, ó, o bebezinho você vê que ele fica rígido, completamente rígido, pode estar roxinho, cianótico ou não, certo? E a criança, da mesma forma que o adulto, também sinal de asfixia com a mão no pescoço. A pessoa ela não consegue caminhar ou produzir som e ela apresenta o sinal de asfixia. E a nossa ação, então, enquanto socorrista leigo, socorrista profissional, seja o que você for, é fazer a manobra de desobstrução, também chamada de manobra de Heimlich. Na manobra de Heimlich a gente consegue salvar a vida dessa pessoa. Então, observando aqui, ó, sinal de asfixia na criança, né? Sinal de asfixia no bebê. E falo para vocês por experiência. Certa vez, em atendimento com a motolância de Vitória, aqui do Espírito Santo, eu fui acionado por uma obstrução de via aérea por corpo estranho de um bebê. Chegando na clínica, era uma clínica de fisioterapia, era um bebê de aproximadamente 6 meses. O fisioterapeuta ele já estava fazendo RCP no bebê. Bom, na hora eu questionei se ele sabia fazer a manobra, se ele teria feito a manobra, ele disse que sim, mas partiu do princípio que essa manobra não tinha sido feita talvez de uma forma adequada. E aí sim, a minha equipe, né, eu, o técnico de enfermagem, a gente começou a manobra, peguei o bebê, coloquei ele. No segundo ciclo da manobra, foi o choro mais lindo de criança que eu ouvi na minha vida. Imaginem vocês que a cena era uma coisa assim de pesar, porque eu via pessoas na clínica ajoelhadas, orando, chorando, os pais da criança ali, e o bebê sendo massageado em cima de uma maca, e aí você tem toda essa responsabilidade, e foi algo muito emocionante, porque foi algo sem medicação, sem via aérea avançada, sem intubação, sem nada, coisa com as mãos, e com técnica o bebê ali voltou a respirar. Então é algo muito satisfatório, né? Algo que traz um reconforto grande, né? Uma felicidade em poder ajudar alguém dessa forma. E foi o choro mais lindo de criança que eu ouvi. E aí eu vou falar com vocês um pouco mais sobre essa técnica,
né, explicar para vocês essa técnica. Mostrando aqui para vocês a técnica no adulto, né, como que a gente tem que fazer a desobstrução de via aérea por corpo estranho no adulto. Então a gente vai se posicionar atrás da vítima, certo? Você vê que a pessoa ela vai ter aquela sensação de sufocamento, né, de sufoco. Você vai colocar o seu punho, certo, para dentro. Você vai avisar a pessoa que você vai ajudar, porque ela já vai estar extremamente agitada e desconfortável. E aí você vai colocar os seus braços ao redor da pessoa e vai fazer um movimento, né, de alavanca, para dentro e para cima, com o objetivo de expulsão. Meu nome é Mônica Libardi, sou enfermeira do SAMU há 13 anos. O universal do engasgo são as mãos no pescoço. Imediatamente eu vou então e pergunto: senhora, eu sou do SAMU, eu posso te ajudar? A senhora está engasgada? Por que a gente pergunta? Porque você vê que ela responde, não saiu nenhum som. Então é um engasgo total. Ele também pode ser parcial, caso haja algum som audível, né? Algum som que a pessoa consiga ouvir. Imediatamente, então, eu vou falar para ela: eu vou atrás da senhora e vou ajudá-la. Fique tranquila. Eu vou atrás, peço para ela abrir um pouquinho a perna, peço que ela também solte os braços. Eu fico lateralizada a ela, porque caso ela perca a consciência, eu tenho como segurar o corpo. Se eu tiver reta, eu caio junto com ela. Então, eu fico de lado, coloco a minha mão estendida, eu dobro os dedos de baixo e o de cima eu fecho. A parte de baixo da minha mão, eu vou colocar no umbigo dela. Depois que eu coloquei no umbigo, eu rodo essa minha mão até o dedão ficar na pele dela. Com a minha outra mão, para me dar força, eu vou por cima e vou dar os golpes. Esses golpes, eles vão ajudar a levantar o tórax dela, ajudando a eliminar o objeto. Caso ela elimine, ela vai emitir sons. Caso ela perca a consciência, eu vou colocá-la ao solo, segurando a cabecinha dela. Vou olhar a boca dela para ver se os golpes que eu dei eu consigo visualizar. Caso eu consiga visualizar, em forma de pinça, eu vou tentar retirar. Caso não consiga, eu vou ligar, vou pedir ajuda, 192, 193 e pedir um desfibrilador externo automático. Imediatamente, eu vou olhar aonde une aqui as costelas, 2 dedos acima, eu vou colocar 2 mãos no peito dela. Uma das mãos, os dedos são entrelaçados e eu vou fazer as compressões até que chegue no local um serviço especializado para me ajudar. Bom, vamos falar sobre a manobra, como que ela é feita na gestante em paciente obeso. Ela é muito parecida com a manobra de Heimlich mesmo, é a manobra de Heimlich comum, mas ela não faz aquele sentido de alavanca, ela faz sentido único, né? Sentido translado, né? Dessa forma de transverso, desculpa. Então, nesse sentido, você posiciona a sua mão só um pouco mais acima por conta do volume uterino aumentado, né? Um abdômen volumoso. A gente não vai ter essa facilidade de fazer a alavanca, mas a gente faz nesse sentido único. Para crianças, a gente coloca a criança posicionada nessa forma aqui, mais no nosso colo, digamos assim, ou apoiada nas nossas pernas, certo? O objetivo é localizar o estômago, com a mão fechada, em punho, você vai fazer para dentro e para cima, certo? Sentido de alavanca, tá certo? Como está demonstrando aqui. E aí a pergunta que fica no ar é: até quando eu fico fazendo as compressões, né? Até quando eu vou repetir essas compressões no adulto? Bom, quantas vezes forem necessárias para a expulsão do corpo estranho, certo? O objetivo ali é fazer pressão no abdômen, fazer pressão no estômago, para que o ar que tem aqui no esôfago, enfim, ele expulse o corpo estranho, certo? Mas quando que eu devo parar? Bom, quando eu não conseguir expulsar o corpo estranho e o paciente desfalecer. O que vai acontecer com o paciente adulto ou com a criança? Ele vai estar com sinal de asfixia, você vai estar fazendo, você vai estar com ele todo rígido e de repente ele vai desfalecer, ele vai desmaiar,
né, ele vai entrar em parada cardiorrespiratória. E aí você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você conheceu no curso hoje sobre reanimação cardiopulmonar, tá ok? E aí vamos falar sobre os bebês, né, sobre a manobra de Emmerich nos bebês, sobre a desobstrução de via aérea no bebê. Como a gente falou, o que é muito comum de acontecer no bebê é a obstrução de via aérea por corpo estranho, por exemplo, na amamentação pode acontecer. A própria orientação, uma vez eu estava na central de regulação do SAMU, e aí eu pude acompanhar uma médica, inclusive pediatra, médica reguladora, ela estava dando orientações para a mãe sobre como fazer a manobra. A mãe ligou, acionou o SAMU desesperada, e aí o tempo entre o SAMU chegar, enfim, mas já tinha sido enviado o recurso, mas a médica, por orientação, nessa manobra que a gente vai fazer aqui agora, conseguiu salvar a vida do bebê também. O bebê chorou, a gente ouviu, ela colocou no Viva Voz e tal, e foi uma coisa muito legal, né? É sempre muito prazeroso a gente poder ajudar, principalmente quando a gente se prepara, se habilita para isso. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz a desobstrução de via aérea por corpo estranho no bebê, certo? Então, o ideal é que você faça isso sentado, certo? Para que você use sua perna de apoio. Então o bebê ele vai chegar para você, né? Ele pode estar roxinho, mas ele vai estar com as mãozinhas assim, né? Endurecidas, né? Ele vai estar rígido e ele não vai conseguir emitir sons, certo? E o que você vai fazer? Pode estar muito cialorreico também, já babando-se bastante. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o bebê, certo? Né? Se você conseguir tirar alguma coisa que tiver eventualmente aqui, assim como no adulto, mas você pega o seu dedo em pinça, certo? Coloca no roxinho do bebê, por quê? Porque quando a gente fizer a manobra, olha só a cabeça do bebê como vai fazer, né? Ela fica solta. Então a gente vai garantir a estabilização cervical do bebê, segurando no queixinho dele, vai colocar ele voltado para baixo e com as pernas entre os nossos braços, certo? E aí, entre as escápulas, ó, observe ali, ó, entre as escápulas, eu vou fazer 5 compressões torácicas, né? 5 tapas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com a região hipotenar da mão, com o calcanhar da mão, o objetivo é expulsão, certo? E aí eu retorno com o bebê para o outro braço, né? Se ele apresentou alguma reação ou se ele expulsou o corpo estranho, ok, mas se isso não aconteceu, entre os mamilos do bebê, eu vou usar os 2 dedos para fazer 5 compressões cardíacas. 1, 2, 3, 4, 5. Retorno. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, sem expulsão, entre os mamilos. 1, 2, 3, 4, 5. Retorno. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, até quando a gente vai fazer essa manobra? Até quando a gente vai repetir isso? Né? Da mesma forma para o adulto, da mesma forma para a criança. Para o bebê, a gente vai fazer isso até acontecer a expulsão do corpo estranho. E como isso vai ficar evidente? O bebê ele vai chorar, certo? Porque você está batendo nele, né? Então ele vai chorar, ele vai reclamar, e aí você vai entender que a via aérea dele está livre, o que estava obstruindo a passagem de ar, então foi com sucesso. Mas quando parar? Quando o bebê ele relaxar, né? Ele desfalecer. E aí o que você precisa fazer? RCP, certo? Como a gente falou, o RCP no bebê, então, em lactentes, em até 2 anos de idade, a gente vai fazer um aprofundamento torácico de no máximo 4 centímetros, certo? A posição, então, ideal é que eu tenha numa superfície rígida algo que possa colocar e deixar o tronco dele um pouco mais acima, mais elevado do que a cabeça, por conta do perímetro cefálico, e eu posso fazer. A indicação da literatura é, se eu estiver sozinho, né, eu vou fazer a minha compressão cardíaca com os 2 dedos, certo? Isso por conta do ambu, pelo tempo que eu acabo perdendo se eu tiver com os polegares, assim, né? Então, quando eu estou sozinho, eu faço com os 2 dedos, né? Eu faço 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Se eu tiver com 2 socorristas, eu posso usar os polegares, me dá até mais estabilidade, lembrando que é sempre entre os mamilos, certo? Com os polegares eu tenho até mais estabilidade sobre o aprofundamento torácico desse paciente, né? Enquanto outra pessoa vai ventilar. A literatura só indica você usar os 2 dedos assim quando você estiver sozinho, por essa questão de perda de tempo entre uma manobra de ventilação e uma manobra cardíaca, tá certo?
Bom, então como a gente falou, né, até quando a gente vai ter que repetir essa manobra, né? A gente já falou até quando o objeto foi expulso. Em bebê, 5 pancadas nas costas e 5 compressões torácicas, até que o bebê consiga respirar, tossir ou chorar, responder, né? E se ele deixar de responder, eu faço a manobra de reanimação cardiorrespiratória. Aqui mostrando, né, no caso do DEA, das vasodesfibrilador, certo? Como eu falei com vocês no início da aula, o DEA, se eu tiver as pás pediátricas, então, no mesmo posicionamento, tá vendo? Tórax anterior superior direito, tórax inferior anterior esquerdo. Agora, se eu só tenho pás de adulto, eu vou utilizar uma pá na frente e uma pá atrás, desde que o aparelho tenha atenuador de carga. Bom, e o ambu, por exemplo, ele tem esses tamanhos, tá certo? Como a gente falou, o ambu pediátrico, o ambu NEL, ele tem esse formato de concha, certo? E o ambu pediátrico, ele tem a máscara menor. O posicionamento da mão na criança, eu não utilizo 2 mãos, né? Nos escolares, por exemplo, eu utilizo só uma mão por conta da força. Eu tenho que fazer uma força de no máximo 5 centímetros, né, de aprofundamento. Então, uma mão só é o ideal para fazer o RCP. Aqui demonstrando a técnica do C e do E para utilizar o ambu, certo? Tá vendo? Ó, o C com o dedo e o E debaixo do queixo, hiperestendendo a cervical. E aqui demonstrando que eu colocando o coxinho debaixo do tronco, né, eu tenho a abertura da via aérea. Enquanto se eu não tiver pelo perímetro cefálico aumentado, acaba fechando a passagem do ar, certo? E não é o que eu quero. E aqui dentro dessas imagens, ó, mostrando tanto a reanimação cardiopulmonar com os polegares e a reanimação cardiopulmonar com 2 dedos. Lembrando que eu vou utilizar dessa técnica quando eu estiver com 2 pessoas fazendo a manobra, por conta da perda de tempo. E nessa técnica aqui, quando eu estiver sozinho. Lembrar que a relação compressão-ventilação, quando eu tenho 2 socorristas, é de 15:2. E quando eu tenho um socorrista só, é de 30:2, certo? E nunca, jamais, uma mão sobre a outra, como é no adulto, tá? Nem para o bebê e nem para a criança.